Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Miranda e nós daremos continuidade no seu estudo falando ainda sobre direitos humanos e aqui aprofundando numa lei muito importante, na verdade um pacto internacional conhecido como Pacto de São José da Costa Rica ou San José da Costa Rica. Esse pacto que, na verdade, o nome original, o nome da regra principal é Convenção Americana sobre Direitos Humanos, eu já coloquei aqui no quadro. Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Aí você pensa, professor, são tantas convenções, são tantos pactos que a gente estuda, como que eu vou lembrar desse pacto especificamente? Primeiro aspecto, você vai lembrar da palavrinha americana, tá? Então esse pacto ele não aconteceu tal como aconteceu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma resolução, na verdade, que aconteceu lá no âmbito da ONU, visando todos os países. A Convenção Americana, datada de 1969, é apenas para os países que são integrantes da OEA, Organização dos Estados Americanos. Essa Organização dos Estados Americanos, que tem entre eles aí Brasil, Estados Unidos, então envolve aí América do Sul, América Central e América do Norte. Então nós temos hoje 35 países integrantes da OEA. 35 países, tá? Todos os países signatários da OEA fizeram parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então foi uma convenção datada aí do ano de 1969 e o objetivo principal era trazer para a realidade desses estados signatários os direitos humanos. Teve uma grande influência da DUT, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Parte do que nós estudaremos em seu texto é aquilo do que está na declaração. É claro, com algumas inovações, com alguns pormenores, e é exatamente aí que a banca vai querer saber, vai querer que você esteja preparado, esteja apto, tá? Então, a cidade onde isso aqui aconteceu, onde essa convenção americana aconteceu, foi na cidade de São José. São José, né? Em que país? Costa Rica, tá? Cidade de São José, país Costa Rica. Isso aqui, todos os países aceitaram no ano de 1969? Não, nem todos, tá? Alguns assinaram no ano de 1969, mas o Brasil, por exemplo, ele só veio inserir isso aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro 23 anos depois, tá? 23 anos depois. 23 anos depois no Brasil, tá? Então, por isso, por ter sido na cidade de São José, no país Costa Rica, que faz parte aí da América Central, por ter sido nesse local, que o apelido foi carinhosamente chamado de Pacto de São José da Costa Rica, que vira e mexe despenca no seu concurso, cai muito no concurso, especialmente pois foi através desse pacto que nós tivemos um conflito no âmbito da nossa Constituição, especialmente a emenda constitucional, após a emenda constitucional de 45, que disciplinou a forma como os tratados internacionais entram no ordenamento jurídico brasileiro. Por conta disso, nós veremos daqui a pouquinho essa questão do quórum qualificado para aprovação de tratados internacionais. O Pacto de São José da Costa Rica não passou por esse quórum qualificado de aprovação. Então, em tese, ele entra no ordenamento jurídico com status supralegal, acima das leis e abaixo da Constituição. Então isso aqui já cai muito em matéria de direito constitucional, pois você precisa saber desse ponto em específico, tá? Um outro ponto que você também precisa saber são aqueles relacionados exclusivamente ao pacto. Como o teu edital prevê que vai cair direitos humanos, especificamente essa matéria aí, esse pacto de São José da Costa Rica ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos, nós teremos que estudar em seus pormenores, tá? Eu preparei um material, como sempre, eu sempre preparo um materialzinho bem bacana para você poder acompanhar a nossa aula. Esse material está disponível aí para download. Então baixa o material, abre ele em PDF no seu computador ou simplesmente imprima e tenha o controle aí, vai acompanhando a aula conforme a gente vai conversando. Mas claro, para simplificar, eu coloco o material aí na tela para você estudar juntamente comigo. Bom, falamos então sobre a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né? Vamos pegar aqui o nosso lápis e dando continuidade. Olha só, essa convenção ela trouxe alguns temas inovadores.
Quando falamos inovadores, você tem que lembrar da ideia de que aquilo só veio através dessa Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Antes disso, não havia esses temas aí discutidos em âmbito internacional, tá? Aí os principais direitos que inovou foi direitos dos albergados. Professor, quem são os albergados? São aquelas pessoas recolhidas, aquelas pessoas protegidas pelo Estado, especialmente aqui as pessoas presas. Então, trouxe inovações no âmbito jurídico e dentro desse âmbito jurídico da legislação brasileira, né, no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente aquilo que fala sobre os direitos dos albergados. Você que ficou aí meio na dúvida sobre aquilo que eu falei do Pacto São José da Costa Rica ter alterado a nossa Constituição e essa alteração foi antes da emenda constitucional de 45, né? A emenda número 45 de 2004, né? Não é que altera a Constituição, é que ela altera as leis que estão fora da Constituição. Mas fica tranquilo que daqui a pouco eu vou explicar, eu vou pormenorizar isso aí. Primeiro vamos nos ambientar aqui em relação ao nosso ponto da aula, né? Seguindo então, esses direitos dos albergados, que são direitos da pessoa presa, é baseado nisso aqui, ó, direitos fundamentais da pessoa humana, né? E aí você vai ver lá falando de vida, liberdade, dignidade, integridade pessoal e moral, educação, dentre outros tantos direitos. Outras inovações importantes, ó, ela proibiu a escravidão e a servidão humana. Por conta de vedar aí a servidão, a escravidão humana, você vai ver que isso reflete dentro dos presídios, né? No presídio não existe hoje as penas de trabalhos forçados, né? No Brasil não existe pena de trabalhos forçados, pois entendeu-se que o trabalho forçado, o trabalho obrigatório, daria essa ideia de escravidão, de servidão humana, né? O que mais que nós temos aí? Garantias judiciais, liberdade de consciência e religião também fala. Tá vendo que boa parte do que nós já vimos na DUD, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Liberdade de pensamento, bem como a liberdade de associação e da proteção da família. Tá? Esses pontos aqui, todos esses pontos, eles vêm aí da chamada, da criação de dois elementos fundamentais que vieram através do Pacto de São José da Costa Rica. Pois veja, primeiro eu crio normas. O Pacto, salvo engano, tem 81 artigos, é um tanto quanto grande. Por isso a importância do professor mastigar o conteúdo para você e te dar aquilo, especialmente aquilo que cai, pois dificilmente você vai decorar 81 artigos de uma lei, sendo que você tem tantas outras normas para decorar, como todo o direito administrativo, todo o direito constitucional, né? Direito penal, que eventualmente vai cair na sua prova, direito tributário. Então, o âmbito do estudo do direito, fora as outras matérias, né? Atualidades, português, enfim, tantas outras matérias. Mas para a sua prova especificamente, que cai o pacto, eu não vou exigir que você decore 81 artigos. Agora, eu recomendo sim uma leitura, após a nossa aula, que se faça uma leitura com consciência, tentando entender todos aqueles aspectos que tem na sua lei, sublinhando, utilizando recursos aí de memorização para você tentar lembrar algo mais especial dessa lei, tá? Agora é só, o pacto ele traz um binômio. Por que eu chamo de binômio? Pois ele traz aí 81 artigos, traz inovações, mas como que ele vai fazer, como que ele vai cobrar, como que ele vai fazer valer essas regras, né? Como que os países vão se adequar a isso? Como que eu faço isso? Foi então que se criou esse binômio. O primeiro deles é Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ó, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então esse aqui foi o primeiro instituto criado, chamado Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que envolve todos os países membros, tendo aquela comissão encarregada por fazer diversas funções, inclusive investigar as violações de direitos humanos, que nós veremos daqui a pouquinho, bem como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Corte Interamericana de Direitos, que tem um D, né? De Direitos Humanos.
humanos, tá? Você percebe que o professor vai falando e a caneta não acompanha o cérebro, né? Às vezes falta uma letrinha, outra. Então, você só lembra pro professor, você grita aí, professor, pelo amor de Deus, tá faltando a palavrinha direitos ali, né? Então, aqui no caso, é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Basicamente, essencialmente, essa aqui investiga e essa julga. Essa investiga e essa julga. É claro que elas terão outras funções distintas, mas basicamente é isso, tá? Eu coloquei isso no seu material. Dá uma olhada aí comigo na sua tela. O que eu coloquei aqui para você, ó? Cria o sistema. Olha aqui o sistema que cria. Vamos só colocar o lápis, né? Cria o sistema Comissão Interamericana de Direitos Humanos / Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Esse binômio, então, quis avaliar os casos de violação dos direitos humanos nos países que integram a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, tá? É claro que tem que ser reconhecida a sua competência. Olha aqui um ponto importante que eu coloquei aqui, ó. Quando houver ataque a direitos humanos em qualquer um dos 35 países signatários, o governo do país permanecer inerte. O que é permanecer inerte? Ele nada fez, nada ele buscou para punir aquele atentado aos direitos humanos, né? Então, se houve um atentado contra os direitos humanos, o país onde aquelas pessoas que sofreram essa privação de direitos, onde elas estão, essas pessoas estão, esse país nada fez, ou seja, ele ficou inerte, nada fez para punir aquelas pessoas, as vítimas passam a ter o direito de buscar, né, na comunidade aí, denúncia na Comissão Internacional de Direitos Humanos, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então eu vou lá na Comissão Interamericana e apresento uma denúncia daquela violação de direitos humanos, tá? E aí, é claro, havendo consistência nessa denúncia, a comissão vai levar isso para a Corte. Aí a Corte Internacional de Direitos Humanos tem a capacidade de julgar, tá? Dado essa ambientação, dada essa análise inicial, nós vamos começar a falar de alguns artigos previstos aí no Pacto de São José da Costa Rica, tá? Esses artigos eu não vou falar aqui de todos, pois como eu já disse, o meu papel aqui não é ficar lendo lei para você, o meu papel é explicar e tornar o seu estudo mais simples. E óbvio que eu vou ter que falar sobre aqueles artigos que mais caem na sua prova, tudo bem? Vamos lá então, o que eu tenho aqui no meu artigo 1º da lei? Dá uma olhada comigo aí na sua tela. Ok, vamos lá. Artigo 1º, então, estamos diante das normas do Pacto de São José da Costa Rica, né? Normas do Pacto de São José da Costa Rica, eu coloquei aqui, né? Artigo 1º, olha só. O primeiro dele já fala da obrigação de respeitar esses direitos, tá? É uma obrigação de respeitar. Então, ele fala, os Estados partes nesta convenção, tá? Os Estados partes nesta convenção, toda vez que você lê a palavrinha convenção, entenda como pacto também, tá? Como pacto, por ser o Pacto de São José da Costa Rica, tá? Compromete-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e garantir o seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição. Então vamos lá. Eu tenho que, no primeiro momento, concordar com o pacto, tá? Concordo com o pacto. A partir da minha concordância, eu preciso respeitar todos os direitos e todas as liberdades previstas no âmbito da convenção e, especialmente, eu tenho que garantir. O que é garantir? É propor meios eficazes para fazer com que os direitos sejam efetivados. Então, garantir o pleno exercício a toda pessoa que esteja sob sua jurisdição. Pessoas que estão sob a jurisdição no território nacional brasileiro, quem são? Todas as pessoas que estão dentro do nosso território, inclusive aqueles que estão viajando, mas são brasileiros naturalizados ou estão a serviço do nosso país. Mas especialmente dentro do território nacional, até o estrangeiro que aqui estiver está sobre a jurisdição do Estado brasileiro. Então, essa é a ideia de proteger as pessoas que estão sob sua jurisdição, tá? E na sequência ela fala aí da discriminação. Da discriminação nós temos que sem discriminação alguma por motivo de raça, sexo, cor, idioma, religião, opiniões políticas ou qualquer outra natureza, tá? Origem nacional, aqui seriam os preconceitos equivalentes aí à nacionalidade da pessoa.
a própria posição social ou posição econômica, né? Local de nascimento ou qualquer outra condição social que possa aí vir a causar um preconceito, uma discriminação, tá? E aí, olha que legal isso aqui, para os efeitos desta convenção, pessoa é todo o ser humano, tá? Então aqui ele sai da ideia de pessoa jurídica. Aqui nós estamos protegendo como pessoa o ser humano. Por isso que é uma convenção internacional que versa sobre direitos humanos. Óbvio, né, professor? Tudo bem, mas tem questão de prova que já falou, já trouxe para você uma proteção à pessoa jurídica, que era uma ONG, uma organização internacional que tratava de direitos humanos. Aqui fala de direitos das pessoas enquanto ser humano e não pessoa jurídica, e a lei é bem clara nisso aqui, tá? O que eu preciso frisar aqui, especialmente aí sobre as opiniões políticas. As provas estão cobrando cada vez mais, isso já vinha sendo cobrado, e agora toda vez que eu abro uma prova de direitos humanos, e essa então que traz sobre o pacto, fala sobre as opiniões políticas. E aí lembra da questão do asilo político, que veio lá na DUD, já na Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi posta na Constituição nossa de 88, foi alterada através da emenda constitucional, emenda número 45 de 2004, e vem também aí no âmbito das diversas normas que tratam sobre o tema de direitos humanos. O que é essa ideia do asilo político? A pessoa somente terá asilo político se ela cometer crime que seja crime de opinião, crime político ou de opinião, jamais crime comum. Cuidado com isso aí, eu já falei em algumas aulas anteriores, mas eu gosto de frisar e nós vamos fazer um exercício ainda nessa aula que fala sobre isso, tudo bem? E aí o que nós temos aqui? Nós temos uma reserva, que aconteceu essa reserva em relação ao Brasil. O que é essa cláusula que fez uma reserva? Toda vez que um país ele aceita um tratado, um pacto internacional, ele faz reservas, ele faz ressalvas ao longo do texto daquilo que ele não concorda. Você pode ter acesso a isso se você procurar aí na internet, tiver tempo para isso antes da sua prova, não vai ser cobrado, dificilmente vai cair na sua prova isso. Mas caso você tenha curiosidade sobre essa questão das reservas, você vai digitar lá a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, reservas. E aí você vai ver todos os países. A Argentina fez uma série de ressalvas antes de assinar o tratado, os Estados Unidos teve uma ou outra reserva, o Brasil teve uma reserva. E a reserva que o Brasil fez, cabe a nós aqui discutirmos e comentarmos, porque isso sim pode ser tema da sua prova, tá? Qual reserva foi que o Brasil fez? Existe um artigo, acho que é entre os artigos 42, 43 e 48, que prevê visitas no território nacional, e essas visitas são sempre que houver violação aos direitos humanos. Então, ocorreu uma violação aos direitos humanos, haverá uma visita, desde que necessária, é claro, ao território nacional brasileiro. A lei, o pacto, quando ele foi editado, ele dá uma ideia de que essas visitas serão irrestritas. E o Brasil, na hora de assinar, falou, olha, eu não posso aceitar uma visita de forma irrestrita. Eu preciso concordar previamente com essa visita. E essa é a ideia, e eu trago isso para você aí no material. Dá uma olhada aqui, ó. Quanto às visitas em loco, tá? As visitas em loco, vamos pegar o nosso lápis, visitas em loco, tá? Pela Comissão Interamericana de Direitos, né? O Brasil somente pode ocorrer em caso de anuência expressa. E o Brasil fez essa ressalva que foi para lá no artigo 48. Olha como é que foi a ressalva. O governo do Brasil entende que os artigos 43 e 48D não incluem o direito automático de visitas em investigações in loco, né? Que dependerão de anuência expressa do Estado. É claro, nosso Estado tem que aceitar, né? E aí, outra coisa que veio lá dentro da ressalva é exatamente o fato do governo brasileiro ter aceitado, ter reconhecido a competência da Corte Internacional, e a competência da Corte Internacional é para julgar. Vamos fazer um J aqui para julgar. Então, o governo da República Federativa do Brasil declara que reconhece, tá? Reconhece por tempo indeterminado, como obrigatória e de pleno direito, a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos em todos os casos relacionados com a interpretação e aplicação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em conformidade com o artigo 62, sobre reserva de reciprocidade e para todos os posteriores a esta e para fatos posteriores a esta declaração. Bom, em linhas gerais, o que nós temos aqui você precisa levar para a sua prova já de cara nesse reconhecimento? Primeiro, o Brasil reconheceu e trouxe para dentro do seu ordenamento jurídico o Pacto de São José da Costa Rica. Pronto. Segundo aspecto, ele fez ressalvas. As ressalvas nós acabamos de comentar. Um terceiro ponto, ele fala que somente vai estar submetido
A Corte Internacional, que é quem está foi constituído, previamente constituído para fazer os julgamentos, somente as normas referentes àquilo que estiver dentro da convenção. Se quiser julgar algo que esteja fora da convenção, não cabe à Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Portanto, só vamos julgar, só vamos nos submeter à Corte a matéria que está dentro da convenção. Muito importante esse aspecto, tá? E finalmente ele fala da cláusula da reciprocidade, ou seja, se em determinado país acontecer uma violação de direitos humanos, aquele país tem que atuar tal qual o Brasil atua. Então é necessário que haja essa reciprocidade. Se não houver reciprocidade daquele país em relação ao nosso, o Brasil poderá eventualmente descumprir algo que está dentro de uma cláusula. Imagine um brasileiro viajando para a Argentina. E esse brasileiro lá na Argentina, ele sofre uma violação aos seus direitos humanos. Dada essa violação sofrida lá, o Estado da Argentina, o Estado, nação argentina, nada faz. Ou seja, deveria ter feito e nada fez, ou seja, violou os direitos humanos, tá? Violou, isso vai ser submetido à corte. Aí veja, o Brasil, diante de uma situação semelhante, quando um argentino aqui estiver, ele não se obriga a cumprir aquilo que está no acordo, pois não houve reciprocidade, tá? É claro que essa reciprocidade, o outro país tem que declarar que não cumprirá aquilo que está previsto em matéria de direitos humanos, por isso fica quebrada a reciprocidade. Então o Brasil pede isso, tá? Olha a data que está no seu material, ó, ano de 1998. Por isso que eu falei para você, 23 anos após aí a confecção plena da declaração, tá? O que traz para nós? Já estamos aqui na tela, artigo 2º. Dever ser adotar disposições de direito interno. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no artigo 1º ainda não estiver garantido por disposições legislativas, o que está falando aqui? Que o direito que está disposto no artigo 1º, tudo aquilo que está relacionado à Convenção Americana de Direitos Humanos, ainda não tiver no ordenamento jurídico daquele Estado, que é o signatário da Convenção, no caso estudamos o Brasil, então nós vamos ter que dar um jeito de colocar. Olha o que fala aí na sequência, ó. Ou de outra natureza, os Estados partes comprometem-se a adotar, de acordo com suas normas constitucionais, e com as disposições dessa convenção, medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivas tais direitos e liberdades. E aí eu me volto para aquilo que eu falei, que daqui um pouco eu ia falar para vocês, que é sobre o status que as normas admitem dentro do texto constitucional. Lembra que eu já falei na aula anterior sobre a forma como as normas internacionais entram no ordenamento jurídico brasileiro? Ok, tendo dito isso, entenda o seguinte, que o Pacto de São José da Costa Rica, ele entra no ordenamento jurídico abaixo da Constituição. Aqui está a nossa Constituição Federal, tá? Aqui estão as nossas leis, todas as leis, tá? E o pacto ele entra aqui com o status de supralegalidade. Tá? Supralegalidade. Quem que entra com o status de supralegalidade? O Pacto de São José da Costa Rica, né? Esse pacto entra com o status, ou seja, ele está acima das leis e está abaixo da Constituição. Se você não entendeu isso, você precisa assistir a aulinha que eu já falo sobre isso da teoria geral dos direitos humanos, tá? Então, tudo bem. Mas entendido que ele entra dessa forma, o que significa? Que ele tem a capacidade de revogar as leis, mas não consegue alterar a Constituição. Não consegue alterar a Constituição. E qual que é a principal inovação que o pacto trouxe, que foi contrária à Constituição e que sempre cai em concurso? Exatamente a cláusula que fala da prisão do depositário infiel. O Pacto de São José da Costa Rica, ele falou, olha, não pode prender tanto o devedor de pensão alimentícia quanto o depositário infiel. Só que a Constituição prevê a prisão do depositário infiel. Ou seja, eu não tirei isso da Constituição. Se você ler a Constituição, está lá, prisão do depositário infiel. Mas o pacto veio e revogou a lei que regulamentava a prisão do depositário infiel. Ou seja, se não tem mais lei regulamentando essa prisão, ela fica inaplicável, fica aí, perde toda a sua eficácia. Isso aí está no texto legal, está aí no seu material, ó, exatamente isso aqui, ó.
medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos aí tais direitos e liberdades, tudo bem? Continuando aqui no nosso estudo, nós temos que falar e discutir essa questão aqui da suspensão das garantias. Vamos parar aqui, aí parou. Suspensão das garantias. O que vem a ser aí a suspensão das garantias? São situações excepcionais onde aquelas garantias previstas no Pacto de São José da Costa Rica, elas deixam de ser cumpridas, deixam de ser empregadas. E essas situações chamadas excepcionais, elas são elencadas aqui. O primeiro caráter dessa situação chamada excepcional, que você tem que lembrar e leva para a sua prova, é que ela será temporária, pois se eu falar que essa suspensão dos direitos e das garantias, essa suspensão vai ser definitiva, é como se eu estivesse cancelando o pacto no Brasil, e não pode, ela sempre será temporária. Vamos ver em quais casos aí, nós temos esses casos no seu material. Olha lá, o primeiro deles, por óbvio, caso de guerra, tá? Guerra, perigo público ou de outra emergência que ameace a independência ou segurança do Estado parte. Este poderá adotar disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitado, então perceba aqui o quesito da limitação temporal, as exigências da situação suspendam as obrigações contraídas em virtude desta convenção, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o direito internacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. Então perceba que até mesmo a limitação, até mesmo a suspensão, ela tem limitações. Essa limitação, essa suspensão, ela não vai ser geral, olha, pega a lei, bota na gaveta, deixa guardada lá enquanto durar a guerra. Não, eu tenho que me atentar aí ao que ele fala na parte final desse item 1 do artigo 27. Olha o que ele fala aí, ó. Ele fala na parte final, ó, desde que tais disposições não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o direito internacional e não encerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou origem social. Beleza, muito bom isso aqui. Vamos para o 2? A disposição da presente não autoriza a suspensão dos direitos determinados nos seguintes artigos. Olha só, aqui ó, ele vai limitar mais ainda essa suspensão de direitos. Olha, você pode até suspender, mas não pode suspender esses artigos aqui, ó. Esses artigos aqui não são passíveis de suspensão. Quais sejam? O artigo 3º, direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, ou seja, a pessoa humana enquanto ser humano detentor de direitos, direito à vida, né? É claro que existe uma ressalva ao direito à vida que eu já falo daqui a pouquinho, direito à integridade pessoal, proibição da escravidão e da servidão, princípio da legalidade e da retroatividade, liberdade de consciência e de religião, liberdade de consciência e religião, proteção da família, direito ao nome, direito da criança, direito à nacionalidade, direitos políticos, nem das garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos. Bom, aqui o aluno pode falar, professor, como que eu vou decorar? Como que eu vou lembrar tudo isso, professor? O que que eu faço para decorar, para lembrar tudo isso? Vamos lá. Você já entendeu que esses artigos aqui, eles não serão suspensos. Lembre que eles são artigos elementares. Eu vou frisar alguns deles aqui, que eles sempre vão existir, até mesmo em casos de guerra, até mesmo em casos de emergência ou qualquer situação que ameace a independência ou segurança daquele Estado, tá? Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho um prisioneiro de guerra, esse prisioneiro de guerra, eu posso submetê-lo à escravidão? Não. Lembra disso que você vai acertar a sua prova. Um prisioneiro de guerra, eu posso submetê-lo à tortura? Não. Um prisioneiro de guerra, eu posso submetê-lo à pena de morte? Ele é um prisioneiro, agora eu vou executá-lo. Posso? Não. Mas existe uma ressalva à pena de morte, como eu falei, e essa ressalva adora cair em prova, né? A ressalva quanto à pena de morte é nos casos de guerra declarada. Imagine um Estado ir para uma guerra sem poder matar. Ele vai confrontar numa guerra, está recebendo chumbo daquele lado, estão atacando os seus nacionais e ele, por respeitar um direito internacional que veda
a vida, que veda os ataques contra a vida, então ele não pode atirar? Não tem como. Então, nos casos de guerra declarada, o direito à vida ele passa a ser mitigado, podendo haver aí esses ataques aí em casos de guerra, tá? Porém, a vida ela passa a ser protegida mesmo em casos de guerra, no caso dos prisioneiros. Quais outros direitos aqui que são preservados? Olha só, princípio da legalidade e retroatividade. Todas as leis continuam valendo, inclusive em caso de guerra. Então, as leis daquele estado, elas têm que existir para que eu possa punir um fato. Não é porque aconteceu uma guerra que eu vou criar leis novas para punir os crimes de guerra. Já tem que estar previsto isso aí pelo princípio da legalidade. O que mais? Princípio da retroatividade. Ou seja, eu não posso retroagir para prejudicar uma pessoa, para prejudicar um prisioneiro de guerra, que é o nosso exemplo aqui, tá? Ou mesmo irretroatividade da norma penal maléfica ou retroatividade da norma penal benéfica. Bem tranquilo isso aqui, né? Liberdade de consciência e religião, ou seja, não é porque estamos diante de um caso complexo desse, que é os exemplos de guerra, ou mesmo aí um perigo público muito grande, que a pessoa vai perder a sua liberdade de crença. Ela continua acreditando em que ela quiser, ela continua tendo todos os direitos inerentes aí às pessoas, tá? O que mais que ele fala aqui? Direito da criança, todos os direitos da criança serão respeitados, direitos à nacionalidade, que você continua tendo o direito de ter a sua nação, de defender a sua nação, sair do seu território, né, ou dele voltar. Minto, sair do território não. Sair do território é algo que pode ser bloqueado em momento de guerra, tá? E é claro, os direitos políticos também permanecem nesse período, pois senão eu poderia cortar aí, implantar uma ditadura e derrubar todos os direitos políticos. Então, os direitos eles não vão cair todos, eles serão apenas suspensos, parte deles, como nós já bem colocamos aqui, tá? E eventualmente ele fala aqui das garantias, que seriam as garantias indispensáveis para a proteção de tais direitos. Então existem garantias que fazem com que esses direitos, que nós vimos aqui como exceção à suspensão, que faz com que esses direitos sejam levados adiante, né? Então, todas as garantias. E para fechar, nós temos aqui ainda sobre a suspensão das garantias, o item 3. Dá uma olhada no que traz o item 3 aí. O item 3. Todo Estado parte que fizer uso do direito de suspensão deverá informar imediatamente os outros Estados partes da presente convenção, por intermédio do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, das disposições cuja aplicação haja suspendido. Então, ele tem que comunicar quais são os dispositivos que ele suspendeu, por motivos determinantes da suspensão e a data em que haja dado por terminada tal suspensão. Então, nós não vimos que essa data ela é uma data limitada? Tem que haver data para acabar? Tem que haver. Então, isso tem que ser dito aí nessa informação que será imediata a todos os Estados partes da Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos, tá? Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos.